Bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Matheus Costantini. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é dor e por que esse tema é tão importante na nossa vida, né? Esse tema é muito importante porque aproximadamente 70 milhões de brasileiros sofrem de dor crônica e esse tema acaba sendo necessário se falar para que exista um tratamento adequado, né? É um tema importante porque para prevenção isso vai ser fundamental, mas também tem outras pessoas que praticam atividades físicas, às vezes de maneira recreativa ou de maneira até como atletas amadores, e o tema da dor ele vai influenciar, vai gerar em torno dessas atividades, né, de maneira que se faz importante saber para poder planejar, organizar treinos, confiar e ter mais segurança no próprio corpo. Além dessas pessoas que sofrem com dor crônica, né, algumas delas praticam exercícios ou não, mas tem também as pessoas que não sofrem de dor e têm as suas atividades, né, e o assunto da dor permeia essa vida, porque às vezes ela vai influenciar se uma pessoa pode ir para uma recreação, para jogar futebol, para escalar, né? Essas dores elas vão começar a fazer parte da sua vida, né? E por eu achar que a dor é uma experiência humana normal, né, eu acho que essa importância entre saber sobre o que ela é vai permitir um pouco mais de autonomia e liberdade para vocês. E tem também outras pessoas que são mais vinculadas ao autocuidado, ao autoconhecimento. Conhecer um pouco mais sobre a natureza, sobre a nossa natureza, vai permitir também que esses processos sejam um pouco mais prazerosos e eficazes. Em todos os casos que eu citei, né, vocês já têm alguma informação sobre o que é dor, né? Muita gente tem vinculado que dor e lesão são a mesma coisa, né? E a ideia de desvincular isso é uma maneira da gente começar a ter mais possibilidades de prática, de entendimento sobre a dor, né? Porque em algum momento os seus pais, os seus avós, algum professor, de repente algum médico que você já foi, todos eles foram colocando algumas informações sobre o que é dor, sobre o que é a lesão, né? E essas informações, infelizmente, elas modulam a maneira que você tem de se comportar, né? De se movimentar, a maneira, o quanto de proteção tem, o quanto de exercício você pode acreditar que faz, você acredita que pode fazer, né? Então, essas informações, né, desde os anos 90, do início dos anos 2000, mudaram muito, né? Então é importante que você comece a revisitar o que é, como que esse mecanismo acontece no nosso corpo, para você poder também reciclar essa maneira de se comportar, né? A sua vontade de fazer exercício, a sua permissão de fazer exercício, ou até mesmo algumas compulsões que possam ter alguns exageros, e você começar a entender e nesse comportamento ficar mais fácil. Esse assunto que eu estou trazendo, eu vou exemplificar com você no seu trabalho. Toda a experiência que você foi ganhando ao longo dos anos foram facilitando a sua tomada de decisão, né? Se você precisa resolver um problema, se você precisa de um momento criativo no seu trabalho, tudo isso com os anos de experiência, com as coisas que já estão incorporadas, né, da sabedoria que já está incorporada em você, fica muito mais fácil tomar uma decisão. É muito simples, você não precisa calcular muito as coisas que vão acontecer. A experiência te traz isso. E o saber sobre dor é igual, né? Saber sobre o seu corpo, sobre a natureza do seu corpo, traz decisões ao dia a dia que são muito fáceis, acontecem de maneira fluida e que você não precisa se preocupar muito. Então, enquanto eu ensino para vocês também sobre o que é dor, eu quero convidar vocês a terem um raciocínio crítico, uma participação bastante ativa, para esses conhecimentos irem se corporificando dentro de vocês e, assim como o seu trabalho, começarem a ficar um pouco mais fáceis, um pouco mais orgânicos dentro do seu dia a dia. Vamos para um exemplo que eu gosto muito de dar, vamos falar sobre dor, porque uma das coisas que eu quero falar nesse canal é que dor e lesão não são a mesma coisa. Elas podem estar conectadas, mas muitas das vezes a dor vai ser só uma proteção do teu cérebro para evitar que alguma lesão possa acontecer. Então, eu queria exemplificar isso para vocês. Vamos imaginar aqui que uma pessoa comece a correr, né? Ela pode já ser ativa, ela pode ser sedentária, mas ela começa a correr, tem um limiar de quanto ela vai poder fazer essa atividade nesse dia, né? O nosso organismo está pronto para proteger a gente de que essa corrida
leve a algum dano tecidual, leve a alguma lesão, tá? Então, antes disso ficar perigoso, por ele não estar acostumado com a corrida, né? Isso não só pelos fatores mecânicos, mas também pelas sensações, pelas emoções, por pensamentos do que possa acontecer, né? O nosso sistema ele começa a proteger a gente com uma sensação de falta de ar, com uma perna mais pesada ou mais fraca. Não necessariamente isso esteja realmente acontecendo. Uma sensação que o seu organismo liga, justamente para encerrar aquela atividade. Quando você volta para casa, se hidrata, descansa, e aí o seu organismo entende que aquilo não é tão danoso, e ele permite que você vá de novo. Em 1 mês ou 2 correndo, né, esse ganho de minutagem, de quantos quilômetros você pode correr, ele é muito significativo, né? Mas não gerou ainda nenhuma mudança estrutural e física no seu corpo. Tudo que a gente trabalhou nesse 1 mês ou 2, né, são essa adaptação neural, é o seu corpo conhecendo o que é aquela atividade, sentindo que ela não é nociva e permitindo que as transformações aconteçam para você poder ir mais longe, para você poder aguentar mais tempo com a sua respiração naquela atividade. Então, você vê que é um ganho muito grande, né? Às vezes muito físico, né? O quanto a sua perna aguenta, o quanto que você consegue respirar com mais calma, mas é só uma adaptação neural que está acontecendo estruturalmente, ainda não teve nenhuma mudança no seu corpo. Eu vou tentar explicar isso para vocês com essa imagem aqui, que é uma imagem de que do lado esquerdo a gente tem o funcionamento do corpo quando está tudo bem, né? A gente tem toda essa parte da montanha abaixo da linha azul, né, que significam movimentos que a gente possa fazer com liberdade, sem preocupação, sem sentir dor, né? Em algum momento, né, que a gente possa estar exagerando um pouco no movimento, ou em repetições, ou por sistemas multifatoriais também, né, existe essa linha de tolerância da dor, né, que vai disparar, que vai alarmar em alguma parte do nosso corpo, para proteger a gente de chegar num dano tecidual, que é onde está essa linha vermelha, né? Então, a gente tem uma tolerância normal do tecido, né, que é natural do nosso organismo, do nosso corpo, matéria, o corpo ele realmente pode se lesionar, mas antes disso tem uma proteção, que aí é um sistema nosso, né, e é um sistema que trabalha a nosso favor. A gente tem liberdade de movimento e tem um momento que a gente está protegido pelo nosso organismo, pelo nosso sistema nervoso central, e essa dor vai disparar, né? Para exemplificar isso, tem o lado direito dessa montanha, né, que são 2 montes completamente iguais, né, mas o lado direito, as linhas representam depois que a gente tem uma lesão, depois que a gente tem uma dor persistente, né? Essa linha de proteção, por a gente aprender a se proteger, né, essa linha de proteção, ela desce bastante, ela começa a se sensibilizar, né, e depois que uma dor persiste, portanto que a gente ficou sentindo aquela dor, a gente aprendeu e se sensibilizou a se proteger, né? Então esse sistema ele se torna ainda mais efetivo em uma certa parte, mas ele limita bastante o quanto que a gente pode se movimentar. Você olha em comparação com o lado esquerdo, né, justamente tem menos possibilidade de movimento, né, e uma distância muito maior do nível de lesão tecidual que a gente poderia ter. A gente está hiperprotegido, né? A linha vermelha ela também desce, justamente por uma falta de resistência dos tecidos, né? Quando a pessoa se lesiona, vai parando de fazer atividade, vai limitando as suas crenças de quanto ela pode se movimentar, o próprio tecido ele também diminui a resistência, né? São 2 coisas completamente resgatáveis, né? Quando a gente volta a se informar, volta a colocar a crença de que as dores elas acontecem justamente pelo fato de que é só o sistema se protegendo, né? A gente começa a entender que o nosso corpo tem a capacidade de receber impacto, de fazer movimento, de levantar carga, né? A gente aos poucos, com segurança, vai colocando isso de novo na nossa rotina, né? O cérebro começa a entender de novo que o movimento é agradável e ele não precisa proteger a gente, e a resistência do tecido ela vai voltando, né, a estar perto ali do cume, volta a estar perto da onde existe, necessariamente a proteção dela, tá?
O que eu estou querendo trazer aqui não é a ideia daquele fisiculturismo de que você tem que malhar, tem que correr, tem que estar extremamente forte para estar com a linha vermelha naquela tolerância do lado esquerdo. O lado esquerdo é um lugar saudável, normal, de qualquer ser humano, de que não passou por uma dor persistente, tá? Isso já é a nossa capacidade de ter uma tolerância normal, né? Não é necessário trabalhar tanto mais para levantar essa linha, isso não acontece, tá? Muito pelo contrário, pode até acontecer você se esforçar tanto a ponto do seu sistema querer te proteger de novo. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma pessoa que é ativa, que trabalha, que tem o seu dia a dia e não sente dor, né? Então, ela está ali, não sente nenhuma dor persistente, por isso que ela está ali tão próxima ao limite da dor. Então, independente dos achados de diagnósticos por imagem, né, de lesões no joelho, na coluna, essas coisas são achados que muitas vezes não se representam na sua prática do dia a dia e a sua dor está sendo justamente moldada pelo seu organismo, que tem influências que são multifatoriais, né? Com certeza o corpo é uma delas, mas tem sensações, emoções, percepções das atividades que a gente está fazendo que vão influenciar nessa dor aparecer ou não, né? Então, a gente deixa de pensar em um fator como a causa da sua dor, que é o fator mecânico, para ter outros 3 fatores também que vão contribuir nessa linha, se ajustando, né, e te permitindo fazer movimento ou te limitando um pouco mais com a dor. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Quero lembrar de vocês participarem, escrevendo aqui nos comentários, né, trazendo as suas dúvidas e os insights para a gente poder continuar se aprofundando nesse tema e isso ficar cada vez mais claro para vocês. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.